Gente, vocês já se perguntaram o que aconteceu de fato pra Kéfera ela realmente sair do topo e chegar lá embaixo, onde quase ninguém mais fala dela? Então, uma pessoa postou um vídeo falando sobre isso e eu achei muito legal pra gente dar uma olhada. Antes de mais nada, já peço pra você se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que o hype é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. E se você puder, se torne membro aqui do canal pra apoiar o meu trabalho. Então, bora ver a queda da Kéfera Buckman? Seguinte, galera, esse daqui é o vídeo do Fala Matheus. Ele é um canal pequeno que deu uma estourada, eu gostei disso. Parabéns, Matheus, que continua crescendo. E ele fala sobre a queda da maior youtuber brasileira, Kéfera Buckman. Bora dar uma olhada. Em julho de 2010, surgiu uma garota que mudaria para sempre a internet brasileira. Seu nome era Kéfera Buckman. Durante anos, ela foi a É Buckman ou é Buckman? Eu não sei. maior criadora de conteúdo do país, acumulou milhões de fãs, lotou teatros, lançou livros, estrelou filmes e se tornou uma das celebridades mais influentes da sua geração. Mas com o passar dos anos, a mesma internet que a colocou no topo começou a se voltar contra ela. Polêmicas, mudanças. Gente, é tão estranho ver a Kéfera assim, novinha, sabe? Porque hoje em dia você olha, ela é tipo, mano, uma bodybuilder assim, e ela é só uma garota, mano, comum que você vê em qualquer lugar. De posicionamento, críticas constantes e o afastamento do YouTube fizeram com que sua popularidade diminuísse drasticamente. No vídeo de hoje vamos mergulhar em uma história cheia de polêmicas, contradições e momentos que marcaram a internet brasileira. Vamos analisar os fatos, relembrar os acontecimentos importantes e entender como tudo isso impactou a trajetória de um dos nomes mais conhecidos do YouTube. Por isso, já deixa o like, se inscreva no canal e clique em hypar o vídeo se aparecer a opção aí pra você. Eu sou Matheus Vaz e eu te conto essa história depois da vinheta. Bom, voltando para 2010, o YouTube brasileiro era completamente diferente. Não existiam influenciadores milionários, não existiam casas de criadores, não existiam podcasts gigantes. A profissão de YouTuber sequer era levada a sério. Foi nesse cenário que uma adolescente de Curitiba decidiu ligar a câmera e gravar um vídeo reclamando das vuvuzelas da Copa do Mundo de 2010. Parecia algo banal, mas aquele vídeo mudaria a sua vida. Nos primeiros meses, Kéfera produzia conteúdo praticamente sem estrutura. A câmera era simples, a edição era básica, mas ela possuía algo muito raro: carisma. Seu jeito exagerado e Isso é verdade, não tem como falar. A Kéfera realmente tinha muito carisma no início da carreira, muito mesmo. Ela sabia falar, ela era engraçada. E mano, é estranho, né? Porque hoje em dia a gente faz vídeo pro YouTube, pra internet, e a gente pensa em crescer, ganhar dinheiro. Só que nessa época, gente, o YouTube não dava dinheiro. Ninguém nem sabia que daria pra ganhar dinheiro e fazer disso uma carreira. Então você vê que ela realmente começou porque ela gostava mesmo. Espontâneo e cheio de energia, chamou atenção rapidamente. Enquanto outros criadores tentavam imitar programas de televisão, a Kéfera parecia mais uma amiga conversando diretamente com quem assistia. Isso criou uma forte conexão. Os vídeos começaram a viralizar, o canal crescia a cada mês e, sem perceber, ela estava se tornando uma das pioneiras do YouTube brasileiro. Entre 2011 e 2014, Kéfera se tornou um fenômeno. Ela não era apenas popular, ela dominava completamente o público adolescente. Muitas meninas se identificavam com ela, até mesmo muitos meninos também acompanhavam o conteúdo. O seu alcance crescia de forma impressionante. Nessa época, ela começou a quebrar recordes, se tornou uma das mulheres com mais inscritos do Brasil, participava de eventos lotados, era chamada para programas de televisão e seu nome aparecia em revistas. Kéfera passou a apresentar uma nova geração de celebridades, que não eram artistas e nem descobertos pela televisão, eram pessoas que surgiram na internet. Ainda em 2013, a MTV Brasil passou por uma reformulação e estreou na TV paga. No final daquele ano, Kéfera foi contratada pela emissora para apresentar o Collectivation. Ela assumiu o comando. Nossa, gente, eu não sabia que a Kéfera tinha passado pela MTV. Eu realmente não sabia, olha que eu assisti MTV. Comando da atração em janeiro de 2014, ao lado do humorista Patrick Maia, substituindo o cantor Fiuk. O programa era o carro-chefe da emissora e o único programa diário na MTV. O programa misturava entrevistas com convidados, músicas, matérias de rua e enquetes de humor. Tinha um estilo bem jovem, focando bastante na interação com o público e na repercussão de memes da internet.
Em 2014, ela saiu da MTV após o cancelamento do programa. A saída ocorreu porque a proprietária da marca decidiu encerrar a atração. O motivo principal foi a insatisfação da empresa com os rumos da produção e os problemas de bastidores, e o que resultou na não renovação do contrato de Kéfera e do seu co-apresentador, Patrick Maia. Mesmo após a saída dela da MTV, ainda em 2015, Kéfera viveu provavelmente o auge da carreira dela, mas os principais prêmios que ela recebeu relacionados àquele período foram entregues em 2015 e 2016. Em 2015, ela venceu 3 categorias: Web Celebridade do Ano no Instagram, YouTuber do Ano e Melhor Canal do YouTube. Para você ter uma noção do tamanho dela naquele momento, em 2015, a Capricho chegou a destacar que Kéfera foi a grande campeã da premiação, levando 3 troféus sozinha. Ela virou uma celebridade nacional, lançou livros que venderam muito, participou de peças de teatro, fez campanhas publicitárias gigantes, estrelou filmes, foi convidada para programas em horário nobre. Parecia impossível escapar do nome dela. Muitos acreditavam que ela seria a primeira grande influenciadora brasileira a construir uma carreira definitiva fora da internet. Foi nessa época que ela chegou no topo. Em 2017 foi um dos anos mais importantes da carreira de Kéfera, porque foi justamente quando ela começou a deixar de ser vista apenas como youtuber e tentou se consolidar como atriz profissional. Pra mim foi aí que a Kéfera começou a decair, tá? Sabe que, vendo o estudo, eu não sei se vocês têm noção do tamanho que a Kéfera tinha, mas ela foi a primeira youtuber a chegar a 10 milhões de inscritos na plataforma. Gente, 10 milhões de inscritos, hoje em dia é 5% da população brasileira, mas acho que eram 6 ou 7 quando ela conseguiu. É muita gente vendo uma pessoa falando na internet quando a internet nem era de fato o que ela é hoje, onde as pessoas nem sabiam que tava pra ganhar dinheiro ou que as pessoas iriam ser influenciadas por pessoas numa tela de um computador. Porém, a Kéfera sempre teve o desejo, gente, de ser uma atriz, sabe? Que fizesse peças, filmes, séries. Era muito visível e ela sempre falava isso. Então, eu sei que eu vou falar isso mais pra frente, mas só dando aqui um adianto. Pra mim, o problema da Kéfera foi que ela tentou utilizar o YouTube para se tornar uma atriz muito grande e renomada. O problema é que as pessoas que consumiam o YouTube naquela época não eram o público que viam, sabe, que queriam ver ela numa novela das 8, sabe? Tempo foi um ano em que começaram a surgir críticas mais fortes à sua imagem pública. Porque naquele ano, Kéfera tinha mais de 10 milhões de inscritos no YouTube e era uma das maiores influenciadoras do Brasil. Seu filme É Fada, lançado no final de 2016, continuava sendo um sucesso e chegou a bater recordes de audiência quando foi exibido na TV paga. Ela também estrelou o filme Gosto se Discute ao lado de Cássio Gabos, em um papel mais sério do que os trabalhos que fazia para o público adolescente. Kéfera começou a dizer publicamente que o seu maior sonho era ser reconhecida como atriz e não apenas como uma celebridade da internet. Naquele mesmo ano, ela revelou que existiam... E é aqui que começou a decair, porque, de novo, ela meio que teve uma imagem, começou a se criar uma imagem de desnecessária que vai perpetuar e vai ficar pior com o passar do tempo. Certo tipo de preconceito dentro do meio artístico por ela ter começado como youtuber. Segundo ela, algumas pessoas do cinema acreditavam que estava conseguindo papéis apenas por causa da quantidade de seguidores e não por talento. Em 2017, ela lançou o livro Querido Dane-se, mostrando que a sua carreira estava se expandindo para além dos vídeos da internet. Embora ainda estivesse muito popular, foi nessa época que parte do público começou a perceber uma mudança em seu posicionamento. Ela passou a falar mais sobre feminismo, questões sociais, temas políticos e isso começou a dividir a audiência. Muitos fãs apoiavam essa evolução, enquanto outros sentiam falta da Kéfera mais espontânea dos primeiros anos do canal. Mas alcançar o topo também significa ficar mais exposto, e foi exatamente aí que começaram os problemas. Aqui também tem um outro ponto que eu acho interessante falar, é que a Kéfera, ela se tornou muito grande justamente na época que a gente teve as discussões mais agudas sobre diversidade, feminismo, sobre direitos sociais, pautas civilizatórias, como é que eu gosto de chamar, e ela acabou se tornando o rosto disso pra muita gente. E é meio
que óbvio que toda vez que você tiver uma discussão que ela explode, sendo que ela sempre foi um tabu, e uma pessoa famosa entra na dianteira disso, ela se torna o bode expiatório, porque não é simples você chegar e falar, vamos mudar o pensamento das pessoas. As pessoas vão ter resistência, porque é muito difícil pro ser humano mudar, mesmo que seja pra melhor, sabe? É muito difícil. Então a Kéfera, ela acabou meio que se tornando esse bode expiatório, sendo punida por ser uma das primeiras pessoas que falava isso abertamente pra muita gente. Tanto que ela perdeu muito público nessa época justamente por causa disso. Mas também vai ter a parte meio que ela não quer mais ser do YouTube, vai ter a parte também de que a Kéfera, ela não soube lidar com isso. E aqui tá tudo bem, a Kéfera não sabe lidar, galera, porque, ninguém sabia, tipo, todo mundo tava inflamado nessa época, não é como se a gente já tivesse passado por outras eras, né, no Brasil e no mundo, de falar sobre coisas civilizatórias. Meio que foi a primeira em grande escala, então teve erros, teve, mas não é porque ela quis errar ou porque ela foi burra, é porque, ninguém sabia realmente como lidar com isso. Durante um debate sobre feminismo e relações entre homens e mulheres no programa Encontro da Fátima Bernardes, um participante da plateia chamado Wallace contou uma situação que havia vivido. Segundo ele, ao pedir uma informação para uma mulher feminista em uma faculdade, sentiu que recebeu uma reação exageradamente hostil. Enquanto explicava sua experiência, Kéfera discordou da forma como ele estava conduzindo o assunto. Foi então que ela o interrompeu e disse: "Isso que você está fazendo é mansplaining." Ela afirmou que ele estaria explicando o feminismo para mulheres, algo que considerava inadequado naquele contexto. Tudo bem, mas, por exemplo, eu estava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que é que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio o pé na jaca. Opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos, né? Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo Tá vendo? Ela meio que não soube lidar com isso, mas de novo, não é como se todo mundo soubesse, é algo novo. pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento. Assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando explicar agora o você feminismo. tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. A Kéfera, mano, ela exacerbava muito, ela se passava muito, Mas é aquilo, né, galera? A galera do teatro tem essa vibe de querer se mostrar muito, de fazer, porque eles são treinados pra isso, né? Ó, Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas sabe em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Tá sim, aqui, ó. Também a Só tô professora passando alguns exemplos. O problema é que muita gente entendeu que o Wallace não estava tentando explicar o feminismo, mas apenas relatando uma experiência pessoal. Por isso, E, de fato, ele não estava tentando explicar o feminismo, ele só estava relatando uma experiência pessoal. Eu vejo isso também. a fala da Kéfera gerou uma enorme repercussão negativa nas redes sociais. Na época, o Twitter, Facebook e YouTube ficaram cheios de cortes do programa. Muitos críticos disseram que a Kéfera havia interpretado a situação de forma errada. Outros defenderam sua posição e argumentaram que ela estava tentando apontar um comportamento comum em debates sobre feminismo. Mas nessa altura, o estrago na imagem dela já estava feito. O episódio virou meme nacional. Por anos, qualquer discussão envolvendo Kéfera acabava trazendo de volta aquele vídeo. Ela chegou a defender a sua postura logo após o programa, publicando mensagem nas redes sociais, reafirmando que acreditava estar correta naquele momento. Em 2023, Kéfera decidiu reassistir ao vídeo em seu canal no YouTube. E aí, aconteceu algo que muita gente não esperava. Ela admitiu publicamente que havia errado. Segundo suas próprias palavras, aquilo não foi mansplaining. E chegou a brincar dizendo que havia passado vergonha em rede nacional. Ela também disse que o Wallace não estava errado naquela situação. Em 2024, ela também... É que é aquilo, né, galera? As pessoas evoluem, né? Pode ser que naquele momento ela não tenha visto que ela estava errada, porque, de novo, ela não sabia lidar. Mas depois, com o tempo, a gente aprende. Eu também já fiz um monte de merda, eu só fui entender anos depois que eu fiz merda. também teve uma treta com a humorista Bruna Louise. Tudo começou quando a Kéfera participou do programa De Frente com a Blogueirinha. Durante a entrevista, ela foi questionada sobre o motivo do fim da amizade com Bruna Louise,
que havia sido uma das suas amigas mais próximas na época do YouTube. Kéfera afirmou que anos antes a Bruna teria enviado uma mensagem falando sobre sentimentos que tinha por ela e disse que a ex-amiga talvez tivesse confundido as coisas. Quando pressionada pela apresentadora, Kéfera deu a entender que a mensagem tinha um teor romântico. O que fez sentido pra você do que ela falou? Do que ela sentia em relação a mim na época. E talvez ela tenha confundido um pouco as coisas. Nossa, ela tava apaixonada por você? É mentira! Foi o que tava na DM, meio que mais ou menos o assunto. Ah, você tá inventando pra mim. Cara, te mostro depois os DMs, mas foi meio que isso. Gente, a Bruna Luiz é apaixonada por você. Sei lá, foi, eu não sei. Você tá sendo sincera comigo? Tô. Você tá com o olhar mais... Porque eu nunca tinha falado sobre isso. Mas agora que você tá perguntando, botando na parede, eu vou expor. Olha, se você estiver mentindo pra mim, porque era uma coisa que Não, eu eu acho te que nem mostro. eu, nem mais ninguém Não foi algo imaginava. explícito, mas foi algo não do foi tipo... explícito, mas foi o que você entendeu. Não, ela falou, eu não sei se eu não entendia na época o que eu sentia por você. Alguma coisa desse tipo, entende? Caraca. Aí eu ri muito, falei, caralho, kkk. Foi isso. Nossa, Ótimo jeito de continuar a conversa. gente. É. Ai, fiquei E daí agora, triste. tipo, ela é bi também. Então eu acho que fez parte de um entendimento, entende? Muitas pessoas Olha, eu aqui vou ser bem sincero sobre essa treta. Na época eu ri muito, porque a Bruna Luiz pegou e falou, ela respondeu, ela tirou sarro, sabe? Mas assim, puta, mano, papinho merda, hein, Kéfera, na moral. Mesmo que isso seja verdade, porque nunca foi dito que era verdade. Porra, expor os sentimentos de alguém que você tem tanto carinho, que conviveu com você tantos anos, sabe? Ainda mais uma coisa desse tipo. Não me importa nem se é verdade ou não, mas foi uma atitude extremamente errada. Nossa, puta papinho merda de se falar, ai, mas é a blogueirinha. Eu sei que é a blogueirinha, mas você tá expondo algo que alguém te disse de forma íntima e que é só da pessoa. Cara, eu achei muito a filha da putice isso da Kéfera. Eu achei. Pessoas criticaram a Kéfera por expor uma conversa privada e um assunto pessoal sem que a Bruna estivesse presente para comentar. A crítica principal não era sobre os sentimentos em si, mas sobre a exposição pública da situação. Já a Bruna Luiz inicialmente respondeu com memes e ironia nas redes sociais. Depois, durante um show de stand-up, comentou o assunto e disse que ficou incomodada porque a sua carreira e conquistas acabaram ficando em segundo plano diante da repercussão daquela história. De mulher pra mulher, supera. Claro que eu vou falar dela, daqui fora, que eu levei. Gente! Um fora com delay. É um fora retroativo. Parece que eu tava vendo uma retrospectiva do ano e... levei um fora. Eu não sabia o que tava acontecendo. Eu tava lavando meu cabelo. E aí, do nada, tô sendo exposta na internet com um grande fora que eu levei. E eu fiquei muito preocupada. Porque assim, gente, se isso acontecer na minha vida... e as pessoas começarem a voltar pra me dar fora, eu tô muito fodida. Por quê? Não era pra ter rolado essa exposição. DM é uma coisa pessoal. Vocês sabem, vocês mandam DM pras pessoas. Em 2025, Kéfera voltou ao centro das atenções, mas dessa vez não foi por causa do YouTube, nem de um filme ou de uma briga com outro influenciador. A atriz revelou que havia vivido um relacionamento que descreveu como abuso. Em um vídeo, ela contou que sofreu humilhações, teve sua autoestima destruída e chegou a desenvolver medo constante de conflitos. Os relatos rapidamente viralizaram. Enquanto milhares de seguidores demonstravam apoio, outros questionavam a exposição pública da história. Ainda em 2025, Kéfera publicou um vídeo... Desculpa, se você ficar questionando uma pessoa que tá expondo um sentimento que ela tem, mas que é dela, que ela escolheu, que ela tá passando, daí o problema é com quem tá questionando, tá? Nas redes sociais falando sobre algo que acompanha desde a adolescência, a exposição pública. Mas pra gente conseguir entender o porquê esse vídeo gerou tanta repercussão, é preciso voltar no tempo. Quando a Kéfera criou o canal 5 Minutos em 2010, ela tinha apenas 17 anos. Era uma adolescente comum que decidiu gravar vídeos para a internet. Naquele momento, ninguém sabia o que significava ser influenciador. Não existiam exemplos de pessoas que tinham passado 10 ou 15 anos vivendo sob os olhos do público. Não existiam manuais explicando os efeitos psicológicos da fama digital. Tudo era novo, e Kéfera foi uma das primeiras pessoas do Brasil a viver essa experiência em escala gigantesca. Durante anos, milhões de pessoas acompanharam a sua vida, comentavam sobre suas roupas, seus relacionamentos, seu corpo, suas opiniões, absolutamente tudo. Enquanto muitos viam apenas a fama, os contratos, os números impressionantes, Kéfera dizia que existia um lado que o público não enxergava. Foi justamente sobre isso que ela decidiu falar.
No vídeo, ela explicou que passou praticamente toda a vida adulta sendo observada pela internet. Quem você era com 17 anos? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu durante toda a sua juventude? Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18 anos você falasse tudo, exatamente tudo que você pensa para milhões de pessoas? Eu cresci na internet, então na minha cabeça era como se cada seguidor fosse um melhor amigo, sabe? E eu não queria esconder nada dos meus melhores amigos. Obviamente eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Mas de certa forma o mundo esperava que eu fosse um exemplo, que eu fosse madura, que eu fosse perfeita. Mas eu era só uma adolescente usando uma câmera como diário. Segundo ela, crescer sob vigilância constante trouxe consequências emocionais profundas. Kéfera afirmou que recebeu críticas diariamente durante anos, que qualquer mudança em sua aparência virava assunto, que qualquer erro era amplificado, que qualquer opinião se transformava em debate nacional. Em determinado momento, ela sugeriu que as pessoas não entendiam completamente o peso psicológico de viver exposta. Ai, gente, isso me pega um pouco, porque é uma exacerbação, um exagero. Porque, ok, ela realmente foi a primeira youtuber que cresceu muito rápido, que a gente não sabia como é que seria, sabe, os efeitos da internet, a invasão de privacidade e tudo mais. Só que, gente, ela começou com 17 anos. Segundo, ela não era a Britney Spears, que saía na rua pra comer um frango e tinha 32,50 paparazzi, sabe? Ela só mostrava o que ela queria, era literalmente só abrir uma câmera quando ela queria. Eu acho que foi um exagero muito grande da Kéfera nesse ponto. Ela exagerou muito, sabe? Pesou muito o clima, ficou cômico. Que como uma coisa assim, ok, é real que ela teve muita exposição, mas ela pegou esse nível de exposição que ela tem e ela aumentou 300 vezes, só que quando você faz isso, você perde, sabe, a comoção, se torna tipo quase como uma sátira. Não tem como levar a sério dessa forma desde tão jovem. E foi aí que começou a controvérsia. Muitos espectadores interpretaram o vídeo como uma tentativa de transferir responsabilidade para terceiros. A discussão começou a crescer. Em poucas horas, cortes do vídeo já circulavam em diversas plataformas e influenciadores passaram a comentar o assunto. Dias depois, diante da repercussão, Kéfera voltou a se manifestar. Dessa vez, adotou um tom diferente. Ela afirmou que compreendia parte das críticas, reconheceu que a maneira como havia se expressado poderia ter passado uma mensagem diferente daquilo que realmente ela queria dizer. Segundo ela, a intenção não era negar que a fama foi uma escolha, nem ignorar as oportunidades que recebeu graças à internet. Mas sim, o objetivo era falar sobre os impactos emocionais que vieram junto com essa escolha. Depois de mais de 15 anos desde a criação do canal 5 Minutos, a pergunta que muita gente faz é: o que aconteceu com a Kéfera? Como a maior youtuber do Brasil, acabou desaparecendo dos holofotes? Por que ela abandonou o canal dela numa plataforma da qual ela foi a maior por muitos anos? Ao mesmo tempo, ela decidiu investir em outras áreas, passou a focar mais na atuação, participou de filmes, séries, novelas e projetos para streaming. O problema é que na sua carreira como atriz, nunca alcançou o mesmo impacto que ela teve como youtuber. Enquanto no YouTube ela era uma das maiores criadoras do país, na televisão e no cinema, ela se tornou apenas mais um nome entre muitos artistas. Eu quero falar só uma coisa. Pra mim, a Kéfera, ela não... De novo, ninguém sabia, mas assim, ela não soube aproveitar a fama que ela tinha no YouTube pra poder se promover, mano, nos projetos que ela faz. Tem um filme da Netflix que ela fez, que, gente, eu só fiquei sabendo... Um filme é uma série. Eu só fiquei sabendo que existia um ano depois, quando a Netflix cancelou aquilo. Tipo, e não é como se eu não visse a Kéfera. Eu via de vez em quando a Kéfera. Ela nunca tinha falado, sabe, aos montes sobre isso. Ela falou 1, 2, 3 vezes no máximo. Pô, a mina tinha uma plataforma de 10 milhões de inscritos. Ela não soube aproveitar nem que ela fizesse 15 vídeos por mês de 5 minutos e que ela falasse sobre isso, que ela falasse o que ela achou, que ela falasse, nossa, foi uma merda, ou sei lá, criasse uma polêmica envolvendo. Ela não teve o mínimo de inteligência pra divulgar o próprio filme dela na Netflix, a própria série, já nem lembro mais o que era. Eu acho que tem um pouco de culpa da Kéfera assim nessa parte, tá? Eu acho que não tem a ver com o público. Mano, falha de comunicação total, falta de noção de como se comunicar. Outro fator importante foi a mudança de imagem. Entre 2015 e 2017, Kéfera era vista principalmente como uma criadora de humor, mas a partir de determinado momento, passou a se posicionar cada vez mais sobre temas sociais, políticos e comportamentais. Isso dividiu a sua audiência. Parte dos seguidores acompanhou essa transformação, outra parte simplesmente perdeu o interesse.
Mas independente de como a carreira da Kéfera está hoje em dia, existe um fato difícil de contestar. Kéfera ajudou a construir a história do YouTube brasileiro. Ela foi uma das primeiras criadoras a transformar vídeos caseiros em uma carreira nacional. E mesmo que hoje ela esteja longe do topo, o nome dela continua ligado em um dos períodos mais importantes da internet no Brasil. Porque antes dos influenciadores milionários, antes dos podcasts dominarem o país e antes das redes sociais se tornarem uma indústria bilionária, existiu uma garota gravando vídeos em um quarto e durante alguns anos ela foi a maior estrela da internet brasileira. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Bem, gente, se vocês gostarem, segue ele, tá? O Matheus tem vários vídeos assim, eu achei bem legal, de verdade. Vou pedir de novo pra vocês se inscreverem, não é mesmo? Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar que é, a Kéfera não tá, gente, passando fome. Ela não perdeu tudo e tá morando de aluguel, muito pelo contrário. Ela tem agora os novos bares splashes dela, ela ainda tem um certo alcance, um certo público, ela faz publi. Então assim, ela pode não ser uma das maiores como ela já foi um dia, mas ela não é como se ela também tivesse assim, sabe? Mano, tá morando assim, num casebre com um telhado caindo aos pedaços. A mina ainda tem bastante grana e ainda tem alguma relevância. Mas me conta, o que você achou de toda essa história? Eu achei ele bacana, achei que pesou um pouco pra Kéfera muitas coisas que ela não sabia como lidar, mas no final das contas, pra mim, a pior coisa, de verdade, que foi o ponto central da Kéfera ter caído, ela não saber, não ter tido a inteligência, ou realmente não ter conversado com o pessoal de marketing da época, em como testar novas formas pra divulgar seus trabalhos. Que se ela tivesse testado, provavelmente ela seria até hoje uma atriz da Netflix, seria bem conhecida. No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Se você puder se inscrever no canal, dar um like, dar um hype e se tornar membro pra me ajudar, nos vemos no próximo vídeo.